Oi, tudo bem? Eu queria começar a trazer para você alguns casos que eu tenho atendido na minha semana, que é basicamente voltada para atendimentos em patologia do trato genital inferior, seja em consultório, seja nos ambulatórios. E eu queria trazer esses casos para a gente poder pensar, discutir juntos e trazer melhoria para os nossos atendimentos. Então, três situações que eu vivi essa semana que eu queria trazer. Primeira coisa, uma paciente com um preventivo evidenciando uma lesão intraepitelial escamosa de alto grau. Essa paciente teve dificuldade em chegar a um serviço de colposcopia. E o que foi feito? O preventivo foi repetido. E aí, por sorte, enfim, claro que não é legal ter uma lesão, mas o novo preventivo acabou vendo novamente a lesão de alto grau. Ela mais uma vez não consegue ser referenciada para um serviço de colposcopia. Repetem o preventivo e novamente preventivo de lesão de alto grau. E minha pergunta é, e se o preventivo viesse normal? Será que ela deixaria de ser encaminhada para a colposcopia? Então, sempre, frente a um preventivo de alto risco, um preventivo alterado, como um preventivo com resultado suspeito de lesão de alto grau, a gente não vai repetir, não importa o tempo que se passe. Às vezes existe essa dificuldade de chegar no serviço de saúde, mas esse preventivo ele tem o seu valor. Por quê? O exame preventivo, ele tem baixa sensibilidade, mas ele tem alta especificidade. Então não é comum a gente ter falsos positivos. Então, havendo uma alteração, eu preciso investigar. Então, a paciente com preventivo de alto grau merece a investigação colposcópica. Então, se ela repete o preventivo e ele vem negativo, isso não exclui a necessidade da sua investigação, porque é mais provável que ela tenha um falso negativo pela baixa sensibilidade do exame do que um falso positivo pela alta especificidade do exame. Isso às vezes é um pouquinho complexo, às vezes, né, difícil de entender, mas é simples. Preventivo alterado, precisa investigar, não repetir, para a gente não deixar passar nenhuma lesão precursora de câncer e não tratar essa paciente. Outra situação comum até mais na rede privada, né, a paciente que trata uma lesão precursora de câncer do colo do útero e ela não teve a oportunidade de ser vacinada antes para o HPV e ela fica com a dúvida se ela pode vacinar. Então vejam, sim, ela pode vacinar, ela precisa entender que a vacina ela não vai resolver a sua lesão atual. A vacina, né, segundo já alguns trabalhos com tamanho amostral bem interessante, o que ela vai poder fazer? Ela talvez reduza ali a chance de recidiva de lesões. Por quê? A infecção natural, a infecção que causou a lesão atual da paciente, ela não vai conseguir produzir anticorpos suficientes para uma reinfecção ou reativação de uma infecção latente, caso ela não elimine aquele HPV. Quando a gente se vacina, a gente vai produzir uma quantidade de anticorpos maior e aí eu vou estar mais protegida caso haja uma reinfecção. Então, em pacientes vacinadas, se observa sim uma menor chance de recidiva, de formação de novas lesões precursoras do câncer de colo uterino. E também nós temos 4 tipos virais cobertos na vacina. A gente não sabe, às vezes a gente não sabe qual foi o tipo viral que causou aquela lesão, mas se foi o HPV-16, ela tomando a vacina, pelo menos ela vai estar protegida pelos outros tipos e também por reinfecção pelo HPV-16, caso ela não produza a imunidade definitiva, que é o mais comum, para aquela infecção atual. Então, sim, a vacina pode ser feita para mulheres que já tiveram alguma lesão, alguma infecção e liberada, né, pela Anvisa até os 45 anos. Então, isso é uma boa lembrança para as nossas pacientes e é uma dúvida frequente também dos consultórios. E a terceira situação, que
que eu vivenciei essa semana foi uma paciente que chegou para um segmento para fazer um preventivo de segmento após um tratamento de uma lesão de alto grau no colo uterino. Ela não tinha queixas, ela foi fazer puramente preventiva, assintomática, e no exame físico nós observamos que ela tinha um corrimento ali sugestivo de vaginose bacteriana, mas ela não tinha nenhuma queixa. Fizemos uma lâmina fresco, acolhemos então um esfregaço ali no terço inferior da vagina, colocamos na lâmina e ao olhar no microscópio nós observamos os sinais característicos, os achados característicos de vaginose bacteriana. A paciente tinha as clucells ou células-alvo, ou seja, células superficiais, toda impregnada com uma flora cocobacilar, então a célula ela não é limpinha, lisinha, vamos dizer assim, ela é toda cheia de pontinhos por essa flora cocobacilar característica da vaginose bacteriana, onde há predomínio de Gardnerella, que tem esse morfotipo. Ela tinha uma redução muito grande de lactobacilos e ela também tinha redução de polimorfos nucleares, então não era uma condição que cursava com processo inflamatório. Não tinha hifas, não vimos nenhum outro micro-organismo como tricomonas. Então, assim, pelos achados da microscopia fresco, a gente podia sim dizer que essa paciente tinha um quadro de vaginose bacteriana. Esses achados, eles têm alta sensibilidade e especificidade. Foi publicado em 2021 pela Sociedade Internacional para o Estudo das Doenças Vulvovaginais, a ISSVD, um artigo que fala muito bem sobre esses achados microscópicos. Então, a nossa paciente, pela avaliação microscópica, ela tinha sim vaginose bacteriana, só que a paciente não tinha queixa e ela não ia fazer um procedimento ginecológico invasivo, não estava grávida. Será que vale o tratamento? Essa foi a discussão. E aí eu queria trazer isso também para a gente poder conversar. Por quê? Vale sim o tratamento, volto a dizer, né? Caso ela esteja grávida ou vá fazer algum procedimento ginecológico invasivo, porque não há dúvidas de que a vaginose bacteriana aumenta o risco de infecções uterinas, infecções relacionadas ali a desfechos obstétricos ruins. Só que se essa paciente não está em nenhum desses cenários, não tem queixas, vale o tratar? E aí a gente precisa retomar aquele conhecimento mais atual, que já tem sido publicado há alguns anos, mas é uma coisa atual, sobre quais são os possíveis tipos de comunidades vaginais. Porque a gente achava que a flora vaginal deveria ser dominada pelos lactobacilos, e sim, eles são as bactérias que vão proporcionar maior saúde vaginal, no sentido de que aquele pH mais ácido, ele realmente protege contra infecções. Só que tem mulheres que foram vistas então nesses trabalhos, que tem mulheres que suas comunidades vaginais não têm predomínio de lactobacilos, tem predomínio de anaeróbios, por exemplo. Isso é muito relatado com mais frequência em mulheres de origem africana, por exemplo. Então, como eu vou tratar alguém que geneticamente tem aquela característica? Momentaneamente, talvez eu reduza ali a quantidade daquelas bactérias, mas depois, se é uma característica dela, de ter aquele predomínio, provavelmente depois ela vai ser recolonizada exatamente por aqueles tipos bacterianos. Mas é claro que é uma mulher que precisa saber ou precisa ser avaliada com cuidado caso ela faça um procedimento ginecológico invasivo ou venha engravidar. Mas numa situação em que ela não tem queixas e não está vivendo esses cenários, não sei se vale a pena tratar. Então não existe indicação de tratamento para essas pacientes assintomáticas, e hoje, com esse entendimento dos possíveis tipos de comunidades vaginais, que variam muito ali o tipo, a espécie de lactobacilos, ou se ele é realmente predominante, a gente muda um pouco esse raciocínio de precisar tratar
toda paciente que você observa um quadro de vaginose bacteriana. Então, eu queria trazer um pouquinho dessas reflexões, tá, para você. A minha semana, ela é basicamente voltada para atendimentos de patologia do trato genital inferior, seja em ambulatórios de hospitais públicos ou na rede privada. Mas eu sei que esse assunto, ele tá ali dentro, né, da vivência do ginecologista geral. Então, eu acho interessante essa troca, a gente começar a ter essa troca aqui nesse canal. Acho muito legal também se a gente puder trocar, tirar dúvidas, né, conversar. E eu me encontro disponível no e-mail cursoscarolineoliveira@gmail.com. Para mim é um prazer conversar, trocar ideias sobre esse assunto. E na próxima semana eu trago mais alguns pontos que eu acho relevante, então, da minha vivência. Tá bom? Até mais!